Tem ajuda também? Tem ajuda de misericórdia. Aleluia. É como eu falo todas as vezes que eu prego na igreja ou aqui onde eu fui convidado, até mesmo no meu canal, eu falo que a palavra de Deus ela é um ensinamento. Ela vem para nos ensinar, ela vem para nos instruir, ela vem para nos conduzir. Então também ela vem para mudar o nosso caráter, para transformar a nossa postura, a nossa vida. E também nos garantir vitória através da obediência. A Bíblia nos fala do livro de Jonas, no capítulo 1, no seu verso 1. Ora, veio a palavra de Deus a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença de quem? Do Senhor. Como Deus ele fala com Jonas, quando Deus ele fala com o profeta, ele é a mesma forma ao qual está acontecendo hoje. Deus está falando comigo, Deus está falando com você, e Deus está falando com todos nós. A Bíblia nos fala que Jonas, ele tinha uma vida. A Bíblia nos relata a vida anterior de Jonas. Mas a Bíblia nos fala que Deus ele manda Jonas se levantar. E levantar dentro do contexto bíblico é tomar uma posição. Levantar dentro do contexto bíblico mostra para nós que haveria de ter uma ação de Jonas. Haveria de ter uma decisão de Jonas. Haveria de ter uma atitude de Jonas. Não é diferente comigo, com você, como Deus ele traz uma palavra, assim como a irmã Andréia falou, assim como a pastora falou, assim como Deus estou falando através da palavra, de atitude. Quando nós temos atitude diante de Deus, Deus ele está diante da tua santidade, diante do seu trono, olhando para mim e para você e vendo as nossas ações. Deus está olhando para mim e para você e vendo as nossas atitudes. Deus está olhando para mim e para você e vendo que as atitudes ao qual eu estou praticando é do agrado dele. Deus está vendo que as minhas ações, as minhas posturas, o meu falar, o meu agir não está indo ao encontro daquilo que Ele quer para mim e para você. Então, quando Deus ele chega e fala para Jonas, Jonas levanta e vai até a cidade de Nínive, Deus ele estava tratando não somente com a cidade de Nínive, o povo de Nínive, o povo que estava rebelde, o povo que estava vivendo na maldade, praticando a maldade. Mas Deus também estava querendo tratar com Jonas. Deus também estava querendo tratar com o profeta. Deus também estava querendo tratar com o filho. Deus também estava querendo tratar com a filha. Deus também estava querendo tratar com o seu servo, que isso muitas vezes somos nós. Não é porque eu falo direto, meu irmão, não é porque eu tenho um título de pastor, não é porque você veio aqui, não é porque você tem um título de diaconismo, não é porque você. Não é porque nós somos evidentes, mas exemplo de ouvir a voz de Deus. Eu também tenho que parar para ouvir o que Deus fala comigo. Eu parar para ouvir e entender que Deus está me chamando para um conselho.
chamando para mim me levantar da posição ao qual eu me encontro hoje, ao qual você também pode estar se encontrando hoje. Deus está chamando a você e a mim para ter uma posição diante dele, para ter uma posição de se levantar. Tem que se levantar. Não adianta muitas das vezes eu me apoiar naquilo que eu sou e não viver aquilo que eu prego. Não é só pregar para multidões e não viver aquilo que eu prego, mas eu viver o que eu estou pregando, é colocar em prática aquilo que Deus me ensina pela sua palavra. Aleluia! É isso que Deus estava chamando a Jonas. Jonas estava acomodado com a situação que ele estava vivendo. Mas antes de ele pregar para a cidade de Nínive, Deus estava tratando com ele. Deus estava tratando com o caráter dele. Às vezes Deus ele não nos abençoa, muitas vezes Deus não abre porta, muitas vezes Deus não opera na minha vida, é porque Ele quer tratar com você. Muitas vezes Ele quer tratar, para tratar você tem que reconhecer, eu tenho que reconhecer que eu tenho que me levantar. Aleluia. Eu tenho que reconhecer que eu preciso colocar minha vida na posição que Deus quer. Eu tenho que colocar minha vida na posição que Deus me chamou. A Bíblia nos fala de que é firme na vocação que foi chamado. Se Deus chamou você para ser servo, continua sendo servo de Deus. Se Deus te chamou para ser filho, continua sendo filho obediente. Aleluia! É isso que Deus chamou a tua igreja. Deus está levando de onde você se encontra encostado. Eu tenho que me levantar, tomar uma posição a qual que Deus está me chamando. Deus está tratando com Jonas. Deus está tratando com o servo dele. Muitas das vezes você pergunta, você pode estar perguntando a Deus, por que isso veio na minha vida? Por que isso aconteceu? Por que as portas se fecharam? Por que essa tempestade? É porque Deus está permitindo para que eu e você devem despertar. Tem coisa que acontece na nossa vida, Deus dizendo, desperta minha filha, desperta meu filho. Nós temos que despertar e olhar para as nossas vidas e ver como nós estamos vivendo diante de Deus. Como que nós estamos praticando o Evangelho. O Evangelho que mudou a minha vida. Que tipo de Evangelho eu estou praticando? É o Evangelho de Cristo? É o Evangelho que eu quero viver. O Evangelho de Cristo traz transformação. O Evangelho de Cristo traz mudança. O Evangelho de Cristo traz renúncia. O Evangelho de Cristo ele muda, ele trata, ele molda o caráter do homem e da mulher. É isso que Deus está falando com os homens. Deus está trabalhando com os homens. Deus está trabalhando com os homens. E muitas das vezes o trabalho de Deus dói. Muitas das vezes o trabalho de Deus nós perdemos. Muitas vezes o trabalho de Deus para nós tem algo que nós perdemos, mas que perder é grande. Tem coisa que Deus tira na nossa vida porque nos atrapalha. Tem coisa que Deus permite ir embora da nossa vida é porque atrapalha. Atrapalha. Há momentos que Deus permite, deixa aí. E não segura, não saber, deixa aí. Tem coisa que você tem que deixar aí. Muitas vezes eu estou apegado àquilo que Deus está mandando largar há muito tempo. Talvez eu estou apegado àquilo que Deus larga. Joga fora, vai da tua vida. Não esconde debaixo do tapete, não adianta esconder debaixo do tapete porque Deus vai estar vendo. Não adianta esconder o pecado debaixo do tapete porque Deus está vendo. Não adianta esconder a soberba porque Deus está vendo. Não adianta esconder o não perdoar que Deus está vendo. Não adianta, meu irmão, se Deus está mandando perdoar, perdoa. Se Deus está mandando largar a soberba, larga a soberba.
Jonas estava sendo trabalhado, cuidado com Deus. A Bíblia nos fala também a respeito de Jacó. Jacó, ele foi chamado de usurpador. Jacó foi chamado de usurpador. Mas Jacó, ele tinha um propósito na vida dele. Mesmo ele recebendo a bênção que era de direito do irmão dele, mas o irmão dele rejeitou. Jacó não rejeitou. Jacó sofreu tudo que sofreu porque ele não rejeitou a promessa de Deus. E muitas das vezes nós rejeitamos a promessa de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós rejeitamos aquilo que Deus tem para mim e para você. Como assim você quer rejeitar? Quando eu não obedeço a voz de Deus. Muitas vezes nós rejeitamos as promessas. Muitas vezes nós rejeitamos o agir de Deus. Quando Deus fala assim, minha filha pode viver dessa forma, não varão. Nós rejeitamos a voz de Deus. E a Bíblia nos fala que Jonas, ele fugiu da presença de quem? De Deus. Quanto de nós estamos fugindo da voz de Deus? Deus está dizendo, muda de vida, nós não mudamos. Nós queremos esconder do que obedecer. Quantas vezes Deus falou para mim e para você, é por aqui. Nossa, eu vou por aqui. Deus, não é por aqui, minha filha. Assim, eu vou por aqui. É por aqui, meu filho. Mas eu vou por aqui. Lá na frente. Depois quebra a cara, não sabe por quê. Quebrou a cara, não sabe por quê. Porque Deus está direcionando o caminho para mim e para você. Deus está mostrando o caminho melhor para mim e para você. Deus está mostrando para mim e para você um lugar melhor, um caminho melhor. Mas eu e você, muitas vezes, com a teimosia, seguimos o nosso próprio caminho. Meu Deus. E a Bíblia nos diz que há caminho para o homem parece ser direito, mas o seu fim é de morte. Essa morte, meu irmão, não é só morte física, é morte não receber a bênção de Deus. A morte é de não receber a promessa de Deus. Mas por quê? Porque eu fiz da minha própria escolha. Eu fiz da minha própria escolha. A Bíblia nos fala que Jonas, ele ouve a orientação de Deus. Jonas ouve a direção de Deus, mas não coloca em prática, ele segue o seu próprio destino. A Bíblia nos fala que ele tenta fugir do plano de Deus. Quantos de nós estamos tentando fugir do plano de Deus? Quantos de nós estamos tentando fugir do chamado de Deus na nossa vida? Quantos de nós temos tentado fugir da responsabilidade que Deus me deu, te deu e deu a nós? E a cada um de vocês. E junto de Deus fugir da responsabilidade, do chamado. Sabe por quê? Porque através do chamado tem que haver renúncia. Através do chamado tem que haver dedicação. Através do chamado eu tenho que perdoar aquele que me magoou. Através do chamado eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus, é verdade. Através do chamado, não sou eu mais que vivo. É Cristo que vive em mim. Através do chamado, não é mais você que vai fazer a tua vontade, mas você vai fazer a vontade daquele que te chamou. Quem me chamou foi Deus. Quem me escolheu foi Deus. Então é você e Deus tem que viver a vontade dele que te chamou. Aleluia. É isso que Deus está mostrando para mim e para você, igreja. Deus está tratando com o Jonas. E Deus está tratando comigo. Deus está tratando com você. E às vezes pergunta, e perguntamos a Deus: será que o Senhor não me ouve? Será que o Senhor esqueceu de mim? Quantas pessoas falam dessa forma? Será que o Senhor esqueceu de mim? Mas quantas vezes Deus mandou dizer para você, falar para você, faça isso que você não fez?
vezes Deus falou para mim e para você, muda de atitude nós mudamos. E achamos que Deus esqueceu da gente, na hora que nós queremos. Mas quando Deus ele pede de mim de você uma transformação, mudança, uma atitude, renúncia e não renunciamos. Continuamos errando porque nós queremos. Continuamos pecando porque nós queremos pecar. Continuamos distante de Deus porque nós queremos ficar distante de Deus. É nós que fazemos nossas escolhas. Deus mostra aqui para nós que Jonas escolheu. Jonas fez a opção de escolha. Conta lembra? E Jonas, porém, olha, levantou-se para quê? Para fugir da presença de Deus. Quantos de nós temos fugido do chamado de Deus? Quantos de nós temos fugido da responsabilidade de ser servo de Deus? Quantos de nós temos fugido da presença de Deus para fazer aquilo que Ele nos chamou? Jonas se levantou não para obedecer, mas se levantou para fugir. Jonas se levantou não para atentar para ouvir a voz de Deus, mas Jonas levantou-se para fugir da voz de Deus, fugir de obedecer a Deus. Quanto de nós que fugir e não obedecer a voz de Deus? Quanto de nós, a nossa história poderia ser totalmente diferente, mas não é totalmente diferente, é porque ainda nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Nós não paramos para ouvir a voz de Deus. E tentamos fugir, nos esconder. Se esconder, igual Adão e Eva se esconderam entre os arbustos, entre as árvores, porque a voz de Deus entoava no jardim, chamava para o nome dos dois: Adão, onde vocês estão? Deus entoava a sua voz pelo jardim, chamou pela presença dos dois, mas a Bíblia nos fala que eles se encontrava escondido da presença de Deus. Mas o interessante é que mesmo eu pecando, mesmo eu errando, mesmo eu me afastando, mesmo eu desobedecendo, Deus não abandonou de mim nem de você. Mesmo eu errando, mesmo Adão pecando, mulher errando, pecando, Deus não deixou os dois. E a voz de Deus entoava pelo jardim. E chegou um momento que Adão e Eva não teve como se esconder, sabe porque ninguém se esconde de Deus, meu irmão. E como Deus lhe fala: Adão e Eva, onde vocês estão? Eu estamos aqui, Senhor. É hora de eu e você levantar a mão e dizer: eis-me aqui, Senhor. É hora de nós levantarmos a mão do Senhor. Eu andava pelos meus próprios caminhos. Eu agia como eu queria agir. Eu praticava como eu queria praticar. Mas eu entendi, Pai, que eu sem o Senhor não sou nada. Eu sem o Senhor, sem a tua presença, não sou nada, Pai. Adão entendeu que ele sem Jesus, sem Deus, não ia nada. Não ia adiantar se esconder, sabe por quê? Diante dos olhos de Deus ninguém se esconde. Diante dos olhos de Deus ninguém está oculto. E a Bíblia nos fala que Deus ele fala com Adão e Eva. Deus não acusa o pecado deles. Mas Deus fala aqui, falou para você que você morreria até Deus. Por que essa igreja? Porque alguém deu ouvido a essa igreja. Aqui nós estamos dando ouvido. A irmã falou sobre as redes sociais. Aqui nós temos dado o ouvido. Ou a voz de Deus. Ou a voz do mundo.
for falar de cansado, desanimado, eu tenho desanimado há muito tempo. É verdade. A quem eu e você temos que dar ouvido? A qual tipo de voz que nós estamos colocando no nosso ouvido? A Eva falou assim, a serpente que falou. Um jogou na culpa para cima do outro. Não assumimos a responsabilidade. A Eva fala que é a cobra. E Adão fala que foi a Eva. Depois Adão fala que foi a mulher que obedece. Mas não assumiu o erro. Não se posicionou. O que acontece muitas vezes na nossa vida é falta de posicionamento. Que sou eu errei. Não foi fulano, porque eu quis errar. Fulano só foi apenas um instrumento. Mas eu que quis ouvi-la. Eu que quis observá-la. Ela errou porque estava observando o flor. Ela errou porque deu ouvido a voz de Deus. E o que eu e você colocar nos nossos olhos? E que tipo de voz nós não estamos ouvindo? Entendeu, igreja? Deus ele chama Jonas para trabalhar com Jonas, para consertar Jonas. Deus levou lá com Jonas. Primeiro alvo não era livre, era tratar com Jonas. Deus está tratando comigo com você, gente. Deus está tratando com a gente. A muita pessoa fala assim, não, Deus vai tratar com a minha mãe lá em casa. É com você que Ele está tratando. É com meu esposo, não, é com você que Ele está tratando. É com a minha neta, não, é com você agora. É com você que está tratando, porque vai chegar na sua casa. Primeiro Ele trata aqui, porque Ele está aqui presente. Ele está tratando aqui com a gente, mostrando para mim, para você, o que nós devemos fazer. Mostrando para mim, para você, como nós vamos nos posicionar. Mostrando para mim, para você, que tipo de vida nós estamos tendo com Deus. Que tipo de vida nós estamos tendo. Que tipo de postura nós estamos caminhando no Evangelho. Poxa, dizer que Evangelho é fácil. Meu Deus. Dizer que é crente é fácil. Carregar uma Bíblia debaixo do braço é fácil. Falar em inimigo é fácil. Agora, continuar sendo céu é essa. É você servir a Deus de verdade todo o tempo. É isso que Deus quer de mim de você, meu irmão, meu irmão. Possa partilhar, posso gritar, posso estremecer templo. Eu posso estremecer templo. Mas não tiver uma vida com Deus, é verdade. É vida do Deus, Ele está chamando para mim e você. É vida com Deus, obediência a Deus. Observarmos o nosso caminho, não esperar, pastor, observar os teus caminhos, porque os pastores têm a vida dele para carregar, a cruz dele para carregar. É você e eu que tem que olhar como nós estamos vivendo. Não é pastor, não é líder de igreja, não. É você que tem que se olhar, eu tenho que me olhar no espelho e dizer: Senhor, como eu estou vivendo? Senhor, como eu estou praticando? Senhor, como está minha vida com o Senhor? É isso que Deus quer de mim, que você se levanta. Deus está tratando com o João primeiro. Pode tratar com o Nive. Deus está tratando comigo. Deus está tratando com a sua igreja. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Santo de Deus, fica à vontade entre nós. Papai, Aleluia. Ei, como Deus é maravilhoso, gente. A Bíblia fala que se levanta um rei. E quando se levanta um
a obediência a Ele, deixar de ouvir a voz dele, deixar de viver aquilo que Ele está nos orientando. E Deus disse para o rei Arteasa: ouve, meu rei, e todo Judá, e Benjamim, o Senhor é convosco, enquanto vós estás bom. Se eu buscar, vai encontrar. Oh, Espírito Santo de Deus, Mas se aleluia. deixar, Ele também deixa. Aleluia. Deus está tratando com quem? Com Jonas. Deus está tratando com quem nessa noite? Comigo. Deus está tratando com a sua igreja. A irmã falou sobre redes sociais. A irmã falou sobre o tempo que nós gastamos com redes sociais. A pastora falou em outras coisas também, mas dentro do meu sentido. Nós nos apegamos a tantas outras coisas, não deixamos nos apegar a Deus. Nós estamos tão preocupados em agradar os nossos seguidores do que se agradar a Deus. Toda momento que tem redes sociais, se tem alguém seguindo alguém aqui, mas também nós estamos preocupados em agradar os nossos seguidores do que se agradar aquele que nos guia, agradar aquele que nos chamou para a verdadeira luz, para ver o verdadeiro ensinamento, aquele que, mesmo sendo o Eterno, mesmo sendo Deus, desceu a parte mais baixa da terra, para me garantir a minha e você a vitória. Glória a Jesus. A única coisa que Ele quer de mim, de vocês aqui, é que eu você obedeça. Ele diz assim: eu não vim fazer a vontade minha, mas a vontade daquele que me enviou. Mas todo aquele que vier até a mim, de maneira eu não lançarei fora. Deus falou para mim, para você: se eu e você nos achegamos para Ele, estamos vivendo na obediência, mesmo que seja difícil. Eu sei que é difícil obedecer. Eu, como filho, fui difícil obedecer a minha mãe, quando minha mãe ficava, me dava uma chinelada, uma lucinha, era difícil, mas não era impossível, eu obedeci. Deus está mostrando para mim, para você, que requer de mim você uma obediência. É, Senhor. Deus não vai te pegar, vai te bater, não. Não é. A desobediência nossa vai causar consequência. A desobediência nossa vai. Deus não é que Deus é mau. Não é que Deus vai pegar um chicote. Não é que Deus vai pegar um cinto. Não é isso. A nossa escolha, a nossa desobediência vai causar consequências não agradáveis. Vai causar consequência. Agora você não queria passar, mas porque na nossa rebeldia nós estamos passando. Passamos muitas vezes. E às vezes perguntamos ou indagamos a Deus: por quê? Por que isso, Deus? Por que, Pai? Aí Deus fala assim: minha filha, é tão fácil. Meu filho, é tão fácil. É só você me obedecer. É tão fácil. É você que complica as coisas. É nós que complicamos as coisas. É tão fácil, é só você me obedecer. O pastor Paulo falava assim: a obediência é a chave do sucesso. Pareceu o pastor Paulo. É só obedecer. Você vai ler em Gênesis, Apocalipse, Deus vem falando sobre obediência. Deus falando com Noé. Onde Deus falou com Noé, Deus olhou para a terra, viu a terra como? Corrompida. A maldade da terra era tanto que Deus desejou
por causa do afastamento de Deus. Igual eu falo sempre, afastar de Deus não precisa sair da igreja. Deus veio para a terra, apertar com o pito, o pecado, alastrado nas terras, na face da terra. Deus olhou para a terra e disse assim: hoje eu deixo essa terra, com tudo, com todo mundo. A Bíblia fala quanto tempo levou. Aí Deus retorna novamente e olha para a terra. Vou destruir essa terra. No meio de uma escuridão total, imagina no meio da escuridão total, eu vou destruir tudo agora. Aí começou alguns pingos de luz aparecendo. Alguém decidiu fazer a diferença. No meio de uma sociedade pecaminosa, no meio de uma sociedade corrompida, no meio de uma sociedade apartada de Deus, e Deus olha para a terra novamente e começa a ter umas luzes no meio da escuridão, pastor Alexandre. Começa a ter uma luz, opa, algo está me chamando a atenção. É hora de você chamar a atenção de Deus através da sua vida. Deus olha para trás e diz: algo está me chamando a atenção. Eu acredito que os anjos vão dizer: como assim, Senhor? Como assim, Senhor? Algo está chamando a atenção na terra. A terra está cheia de pecado. O povo se afastou do Senhor. Mas eu falo assim: eu vejo algo lá na terra que está me chamando a atenção. Alguém decidiu fazer diferente. Você não precisa ser igual a outro, você faz ser diferente. Eu não preciso ser igual meus amigos lá fora, ser diferente. Eu não preciso agir como os pessoas do emprego, ser diferente. Seja diferente de onde quer que você esteja. Seja diferente no trabalho, na escola, no meio da família. Seja diferente, meu irmão. E Deus olha para a terra e luzes novamente. Há uma esperança para o povo. E Deus olha para a terra e vê quem? Noé. Noé decidiu obedecer. Noé decidiu fazer a diferença. Noé decidiu andar com Deus. E o que acontece? Deus muda a situação da sociedade. Uma sociedade que estava determinada à morte, mas foi generalizado, foi refeito através de uma família que quis mudar. O que é que Deus acha na sua casa? Muda você primeiro. Muitas vezes a minha que Deus acha na nossa casa, só que eu não quero mudar. Meu Deus. Muitas vezes eu quero que Deus ele liberta o esposo que é contra, mas eu mesmo quero mudar. Muitas vezes eu quero que Deus ele abre porta, mas eu não quero mudar. Continuo fazendo aquilo que desagrada a Deus. Continuo praticando aquilo que desagrada a Deus. Deus está tratando com Jonas. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deus está tratando com Jonas. Aleluia. Deus está tratando com Jonas. E Deus ele olha para Abraão. Gente, capítulo 12. Pessoas que mudou a história de vida deles. Deus olha para Abraão. Abraão vivia numa terra de idolatria, uma terra que adorava outros deuses, que não são deuses. Abraão era filho de um que fazia escultura de imagem. E quando
Deus se revela a Abraão através de sonhos. Deus ele pode se revelar para você, Job, através de sonhos, falando para você. Deus ele pode revelar para mim, para você, através de um amigo, falando, ó, muitas vezes a pessoa nem é crente, não é, mas Deus conta que a pessoa vai falar com você. Deus ele revela para Abraão, eu tenho algo grande para realizar na tua vida. Você não imagina o que eu tenho no coração para realizar na tua vida. Mas para isso, que para acontecer, é necessário que você se levanta também. Se levantar e tomar uma posição. E quando Abraão ouve a voz de Deus, dizendo, Abraão, sai da tua terra, no meio da tua parentela, vai à terra ao qual te mostrarei. O que Deus está mostrando para mim e para você nessa noite? Não é que Deus está trazendo divisão, pastor Alexandre, entre a família. Não é. A família unida é gostoso, né? O pastor Alexandre, o pastor Luciano, ele veio e falou junto a todo mundo lá. É gostoso. Deus não está fazendo isso. Mas Deus está mostrando para Abraão que a vida que Abraão está vivendo com a família estava errada. A família não quis dar ouvido. A família não quis mudar. A família não quis ouvir a voz de Deus, mas Abraão quis. E quando Abraão ouve a voz de Deus, quando Abraão ouve, escuta a voz dele, ele toma uma posição, ele tomou uma atitude. Qual a atitude dele? Primeiramente, ele se levantou. Ele se levanta. Não espera sua mãe levantar primeiro, não, para aceitar Jesus. Não espera teu pai, teu amigo, teu irmão, teu esposo, não. Faça você primeiro. Faça você primeiro. Abraão poderia ter falado assim, meu Deus, meu pai. Só meu pai primeiro. Mas quem vai entrar na história, né, pastor Jean, para saber que terá foi chamado. E não é para ele ter parado na terra do urro com Deus. O chamado era do pai de Abraão. Quem conhecer a história vai saber. Mas ele para na terra do urso com Deus. E ali que acontece, ele se corrompe. O que eu mostrar para nós? É para nós ficar atentos, vigilantes. Nem todo que vai no teu ombro é teu amigo. Nem todo que bate no teu ombro quer o teu bem. Nós temos que olhar, perceber isso. Você vai criar amizade com ela, não. Mas você vai tomar uma posição, opa, aqui não dá para me ficar. Deus está tratando com Abraão. Deus tratou com Jonas. Deus tratou com Noé. Deus tratou com Adão e Eva. Agora chegou Davi. Quem foi Davi? Davi era passou um camarada revoltado na vida. Davi era para ser revoltado. A Bíblia nos fala que quando Deus lhe chama o profeta, só vai à casa de Zessé, o Israelita. Vai lá, unge o rei. O que o profeta faz? O profeta ouve a voz de quem? De Deus. Quando o profeta chega na casa de Zessé, aparência pode enganar os homens, mas não Deus. A aparência pode enganar aí fora, mas não Deus. Chega lá o primeiro filho de Zessé, nem lembro o nome dele. Bonitão, portão. Aí o profeta disse, aí tá, olhou para a aparência do grande homem, será o rei de Israel? Eu, não. Você está olhando o que está diante de Deus? Mas eu vejo o que está no coração. E quando aquele queria mostrar que era alguma coisa, aquele que está lá atrás, cuidando das ovelhas,
e é rejeitado, dá com o coração que dá para Deus, Deus. Estou aqui. Deus, estou aqui. Ele clama louvores a Deus. Quando ele é rejeitado com a família, ele estava lá atrás, cuidando das ovelhas de Deus. Ele tomando louvor para Deus. Passou todos os filhos, 6 filhos de Jessé. E Deus vai dizer: ninguém vai sentar à mesa. Porque era o primeiro dia que sentar à mesa sem a presença de Davi. Ninguém vai sentar à mesa enquanto o menor não vir. Ele não tinha nem nome, o menor. Coisa insignificante. Então, meu irmão, eu já contei aqui que eu me achava inferior. Mas Deus, você é especial. Eu me achava inferior em tudo que eu fizesse. A sociedade me achava inferior. Mas Deus olhou e disse: não, você é especial. E quando Davi estava lá fora, ela é rejeitada. Em Salmos 58 diz assim: em pecado fui concebido. Olha só, ele começa a falar em pecado fui concebido. Ele falou em pecado, que era assim. Mas no verso 10 ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro e um espírito reto. O que Davi está fazendo? Não era o que as pessoas iam dizer que ele era, mas ele ia ser o que Deus está chamando para ele ser. Ele se posicionou diante da presença de Deus. Talvez você, meu irmão, eu ouvi falar até falar assim: esse não tem futuro. Falava para minha mãe, pastor Luciana: esse não tem futuro. Esse parece a cova. Quem é esse? Mas minha mãe dizia assim: mas Deus faz a obra. Desse jeito, aleluia. E um dia, quando eu vi a voz de Deus, eu me posicionei. E Deus falou para mim assim: eu te farei ser grande diante de mim. Ser grande, irmão, não é me exaltar diante de você. Não é isto. Ser grande, todos nós temos valor diante de Deus. Você tem um valor. Você me manda um valor. A igreja tem valor diante de Deus. Mas o que Deus quer de mim e você é que eu entenda o valor que eu tenho. Que foi o sangue de Cristo na nossa vida. Amém, glória a Deus. Cristo derramou o sangue dele por você e por mim. É por isso que você tem valor, meu irmão. Nós temos valor. Aí eu levantei e disse: Senhor, esse daqui, e usa-me. É isso que Deus está querendo de você. Deus está tratando com nós. E Deus está tratando comigo e com você nessa noite. Chamando a mim e a você. Esperto que dorme. Alguém já está dormindo nas redes sociais. Alguém já está dormindo no jogo da seleção brasileira. Que decepção. Estou dormindo. Esqueceu que o nosso alvo maior é Jesus. Nosso alvo maior é Jesus na nossa vida. O nosso alvo maior é Jesus operando na nossa vida. Mas para Jesus operar, eu tenho que me posicionar. Para Jesus operar, eu tenho que me posicionar. Que são Isaías, no capítulo 60, no verso 1. A Bíblia vai dizer assim: levanta-te,